Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Como disse o Júnior, né? Hoje está bem gostoso o tempo. Melhor ainda o tempo assim e nós estarmos na casa do Senhor. Né? Esse é o melhor tempo para nós. É engraçado, ontem à noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa e essa mensagem me trouxe uma grande tristeza, desconforto. E quando você recebe alguma coisa assim, é o primeiro momento, né, quando você lê, qual que é a nossa reação geralmente quando você é, vamos dizer, afrontado, a nossa primeira reação é a vontade de responder e colocar os teus argumentos e se defender, né? Geralmente é assim. E aí eu segurei, pensei umas 2 horas lá e aí eu vi que eu estava realmente errado. Né? A minha resposta foi: você está totalmente certo, me perdoa. Mas não foi isso que eu pensei na hora. Né? Na hora a gente... Estou angustiado com isso até agora. Né? Preciso resolver, são coisas na nossa vida que nós temos que resolver. Mas a pessoa estava certa. Mas na hora eu estava certo. Na hora que eu recebi aquilo, eu ouvi aquilo. E aí hoje de manhã eu fui ler um pouco a palavra e realmente a primeira coisa que eu vi em relação à palavra, abri a palavra onde? Lá em Provérbios 15, 1, Provérbios inteiro, né? Assim, se você pegar 12, 13, 14, 15, vai falar sobre a nossa sabedoria. E a sabedoria que você tem que ter quando você abre a sua boca. Né? Quando a gente abre a nossa boca. E aí eu comecei a pensar nesses dias, na guerra que a gente vê em relação às eleições, em relação às opiniões. A gente está vendo uma verdadeira guerra, né, entre aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem ao Senhor. E o mais triste é você ver o posicionamento, as palavras, os ataques daqueles que conhecem ao Senhor. E glória a Deus, vejo dos meus pensamentos que eu tenho tido em relação a isso. Ainda aqui no carro, eu estava olhando aquilo que eu escrevi, não, aquilo que eu abri aqui para falar nessa manhã, vi um posicionamento do pastor Veronese que me deixou, assim, muito feliz, né? Que é exatamente aquilo que eu penso. Né? E aí a gente vê tantas coisas que são faladas, tantas coisas que são jogadas, com certeza na esperança de que aquilo produza algum fruto, né? Que aquilo vai convencer alguém, que aquilo vai mudar o pensamento de alguém. Mas a gente vê que não tem o pensamento de Deus naquilo ali. Então, o que eu queria passar para os irmãos nessa manhã é Provérbios 14, 12, começar no Provérbios 14, 12. Eu não sei... Isso, está parecido com a minha aqui.
Diz assim: há um caminho ou há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte, né? Mas ao final conduzem à morte. Então, só nesse versículo aí, eu acho que nós, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nós temos que pensar muito. Nós temos que analisar o nosso eu, analisar a nossa vida, analisar aquilo que, como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque talvez isso aí para a gente é o certo, é aquilo que a gente tem que fazer, assim como eu pensei quando escreveram isso que eu disse para vocês, né? Em relação àquele assunto, eu achava que eu estava conduzindo a coisa certa. E depois de pensar, eu estou vendo, eu vi, eu consegui enxergar que aquilo ali, na realidade, está me conduzindo à morte. Ou está levando outras pessoas, claro, no sentido espiritual, à morte. Então nós temos que pesar, sim, as nossas palavras, os nossos caminhos e ver se isso que nós fazemos, essas condutas nossas, elas estão de acordo com a vontade do Senhor. Não basta para nós, para as nossas vidas, estarmos aqui na presença do Senhor e achar que a gente é levado também. Que a gente ouve palavras excelentes, que nós saímos daqui com o nosso coração feliz, mas o nosso momento, no nosso dia a dia, cada palavra nossa, né? Cada palavra, gente, não é coisa, vamos dizer assim, que a gente pode ir levando. Cada palavra, ela tem que ser medida. Cada palavra, ela tem uma consequência. Cada palavra, ela vai expressar aquilo que você tem dentro do seu coração. O próprio Jesus falou que o que mata o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E aí, se você, lá em Provérbios 15:1, eu até risquei alguns aqui que eu gostaria de falar. A palavra do Senhor diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Mas a palavra, ali está a palavra ríspida, mas a palavra dura suscita a ira. No 15:4, eu vou passar rapidamente aqui para não. Mas 15:4 diz assim: uma língua saudável é a árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. No 18, a palavra diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Né? Se você ler esse versículo aí e analisar tudo que você talvez esteja vendo aí no teu telefone, né? É uma guerra, é uma guerra de pensamento, é uma guerra de pensamento, né? A gente vê, bom, eu vejo isso dentro da minha casa, né? Porque cada um é dono de si, cada um vai fazer conforme o seu coração. Tem aqueles que
que acham que as coisas vão acontecer conforme a vontade do Senhor, e tem aqueles que acham que tem que fazer algo para mudar os rumos, os caminhos, né? Então, nós precisamos estar, né, muito preocupados com aquilo que nós pensamos que sai da nossa boca. Porque pode ser que tenha caminhos que vai nos levar à morte. No 22, já está acabando dos que eu... Aonde não há conselho, frustram-se os projetos, mas a multidão de conselheiros com a multidão de conselheiros estes se estabelecem. O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Né? Então, você vê o tanto que isso daqui serviu para mim, né? Se eu tivesse pensado, dado a resposta na hora, ela teria sido mal. Mas quando ela veio a seu tempo, depois de ter pensado sobre aquilo, refletido, reconhecido, aí ela foi, a palavra a seu tempo, quão boa é. Tenho certeza que ela foi boa, principalmente para mim. Né? Principalmente para mim. Então, queridos, se você continuar lendo, eu só marquei mais um aqui, 16:32. 16:32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Na minha tradução diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então tem muito mais valor você que consegue controlar a sua língua, você que consegue controlar aquilo que sai dos teus lábios, do que se você fosse uma pessoa que conseguisse controlar uma cidade. Né? Então são pequenas coisas que nós temos que dar valor. São pequenas coisas que o Senhor, se você ler aqui Provérbios 15, 16, 13, 14, você vai ver que o Senhor se alegra. O Senhor tem deleite em você quando você consegue controlar o seu espírito, quando você consegue controlar aquilo que sai da tua boca. Né? Então é isso que eu queria deixar nessa manhã. Né? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos em certas situações, em certos momentos, em certas rodas, né? Em certos momentos de opinião que talvez a gente se levar pelos nossos pensamentos enganosos, pelos nossos caminhos que nós achamos que estão certos, mas não vai nos levar à morte. Né? Então, eu vivi isso. Né? Realmente eu vivi isso. Num muito curto espaço de tempo, para eu reconhecer quantas coisas que talvez eu esteja fazendo, falando, dando opinião na minha vida, e talvez isso daí não está, com certeza, trazendo fruto nenhum para o reino do Senhor. Né? E para mim também. Nós somos representantes do reino, mas nós temos que cuidar da nossa vida também. Amém? Então, é isso que eu queria tentar passar para os irmãos nessa manhã. Nós possamos realmente, assim, ter o nosso coração um pouco mais puro, segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.
Em vários locais, né, eu tenho certeza que você vai ler pelo menos um capítulo de Provérbios, aí pode escolher o 12, o 13, o 14. Você vai ver que Deus chama isso de sabedoria, né? Ele chama isso de sabedoria. Aí eu preciso ler um negócio aqui. Aí quando eu li sabedoria, aí eu procurei no dicionário qual é o antônimo de sabedoria. E se você procurar o significado de sabedoria, você vai achar mais ou menos 4 palavras. Tá? Depende do dicionário, 4, 5 palavras. Nós sabemos que sabedoria é muito diferente de inteligência, né? A pessoa inteligente, ele pode ser totalmente não sábio, né? Mas a pessoa sábia, ela é inteligente, ela é tudo mais que você pode pensar. Agora, o contrário, o antônimo de sabedoria, eu encontrei 52 palavras. Tá? Então, aqui o antônimo de sabedoria: ignorante, inculto, iletrado, leigo, desconhecedor, desinformado, incipiente, insciente, estúpido, imbecil, idiota. E aí vai. Imperito, inexperiente, inábil. Aí chega em alguns locais aqui que são mais, talvez para nós, né? Insensato, imprudente, desajuizado, impulsivo, irrefletido, incauto, leviano, inconsiderado e o último, intemperado. Mas são 52, né, significados daquelas pessoas que não cuidam de ter sabedoria. E a maior sabedoria que eu vejo, é aquela que a gente segue a vontade do Senhor. Essa é a maior sabedoria. Então, nós possamos, né, na nossa vida, correr atrás dessa sabedoria. Né? Ou seja, correr em conhecer a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, por aquilo que o Senhor veio falar conosco, Senhor. Quantas coisas que está deixando o nosso coração triste, que nós estamos vendo, quantas coisas que a gente está vendo que não tem a tua palavra no meio, que tem, né, que usam a tua palavra muitas vezes, mas não usam a tua sabedoria, Pai. Nós queremos te pedir nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, abrindo o desejo do nosso coração de te conhecer mais, de saber qual é a tua vontade em certas situações da nossa vida, qual é a tua vontade nesse momento, né, que a nossa nação está vivendo. Ô Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abre o nosso entendimento. Né? A tua palavra diz que o inimigo das nossas almas cegou, fechou os nossos olhos. Não deixe que ele faça isso, Senhor, mas que nós possamos ter uma decisão na nossa vida de conhecer a tua palavra, né? Porque conhecendo a palavra e tomando atitudes em relação àquele caminho que ela nos conduz, nós vamos ser sábios. E são os sábios, Senhor, que com certeza vão herdar o reino dos céus. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos separar as classes. Quero